Boa noite, bem-vindos. Esse projeto faz parte do projeto Puzzle, que é uma série de espetáculos, são 3 espetáculos criados e dirigidos pelo Philipp Hirsch, a pedido da Feira de Frankfurt, na Feira de Livros de Frankfurt, onde o Brasil era homenageado. O Philipp foi lá representar, criando um espetáculo a partir da literatura brasileira. E chegando agora em São Paulo, o SESC me convidou para que pensasse uma maneira da gente invadir ou fazer um corte transversal nesse processo todo do Philipp, não só acompanhando a criação dos espetáculos, mas também estabelecendo uma série de encontros, não sobre o puzzle, mas onde a gente pudesse partir da identidade da palavra, já que a gente está falando de literatura, para investigar uma série de outras relações com o contemporâneo, com o Brasil, com a poética e com a própria linguagem. O meu nome é Luiz Filho, sou curador desses encontros. Eu sempre fico acanhado, mas eu tenho que dizer isso. E hoje o nosso foco tem uma especificidade que é entender a palavra como uma urgência do nosso tempo. A palavra como um encontro possível entre fronteiras, entre camadas, entre saberes, entre ideologias, sobre o que for. Mas mais do que uma instância política da palavra, mas a palavra como construção de situações e organizações políticas sobre o próprio indivíduo e sua subjetividade. Para isso a gente tem um grupo de 4 malucos, que é Paulo Lins, por favor, escritor. Acho que nos últimos anos virou uma referência para a gente de uma qualidade de uma dramaturgia, sobretudo pelo desdobramento da dramaturgia, maluco, de literatura, sobretudo pelo desdobramento da onde a sua literatura foi chegando, né? Toda a consequência disso, mas abriu, acho que, para o imaginário de uma classe média toda uma percepção de um Brasil que a gente preferia esconder. E o Paulo é o responsável da gente entender isso de uma maneira poética, real, cruel, mas ao mesmo tempo muito eficiente sobre o que de fato é o Brasil que a gente permeia. Criolo. Acho que o Criolo todo mundo conhece também. O Criolo é novo, mas para mim já faz parte também dessa palavra contemporânea, faz parte da sustentação de um novo conhecimento dessa palavra, traz para a gente uma série de mediações diferenciadas ao que nós estamos acostumados, permeia esse mundo do hip-hop, da rua e de toda uma outra qualidade de estética que é, sobretudo, fundamental para a gente entender a nossa identidade hoje. Não basta a gente entender o universo do hip-hop como uma linguagem, mas a gente precisa adentrar esse universo e perceber o tanto que ele já faz parte do nosso cotidiano, ainda que não diretamente. Criolo é, essencialmente, uma das vozes mais interessantes dessa representatividade hoje na música e na qualidade do uso da palavra. Jorge Maltner. Eu não sei como apresentar o Jorge Maltner, a não ser como um maior maluco necessário desse país. Ele é um pouco de tudo, então se eu falar 50 coisas ainda vai ser nada perto do que esse homem é. Mas o Jorge, acho que é, acima de tudo, um pensador sobre o Brasil, pelos caminhos poéticos possíveis. André Santana. André é escritor e aí vem uma leitura bastante particular. Acho que uma das
grandes vozes dessa geração na compreensão do que vem a ser esse homem contemporâneo, urbano, focado num existir muito mediado numa sobrevivência do cotidiano. Acho que o André enfim, a palavra exposta naquilo que a gente nega o tempo todo e sustenta nessa maneira de escrever, numa linguagem muito peculiar, de trabalhar a palavra, uma dimensão da nossa humanidade que parece que tem sido cada vez mais esquecida. Enfim, vamos começar o nosso bate-papo. Não são palestras, então a ideia é que a gente se encontre verdadeiramente, por isso a importância desse momento se chamar encontro, não é? A gente deu um nome aqui no SESC de encontros improváveis, mas não impossíveis, afinal de contas estamos todos aqui, porque significa muita coisa. E eu queria já começar. Bom, nós tivemos um preâmbulo lá em cima no café, e eu, Maltin e André já começávamos a discutir a importância da dimensão da palavra no nosso cotidiano, na formação dessa nova identidade desse brasileiro que se manifesta, seja pelo Facebook escrevendo o dia inteiro, seja pela leitura diária que se acumula o tempo todo nessas mensagens, nessa tentativa de construir uma relação com o outro. Mas, Maltner, de que maneira a gente pode sustentar essa presença dessa palavra? A gente discutia lá em cima que a palavra cada vez mais faz parte do nosso cotidiano por uma outra qualidade, mas, por outro lado, também parece que as relações entre as pessoas estão sendo substituídas pela própria palavra. Não é? As pessoas se comunicam pela palavra, mas não diretamente, sempre mediadas. Vindo de toda a história que você tem, com a perspectiva que você tem desse olhar muito brasileiro, muito enfrenhado nas entranhas do Brasil, que palavra é essa que surge e qual a dimensão que a gente pode começar a idealizar dessa distância? Tá bom, Guilherme. Olha, eu agradeço a pergunta, mas o que eu posso ser? A primeira palavra, eu vou falar direto. Eu fui educado, nasci um mês depois que meus pais chegaram, e logo a minha mãe, muito traumatizada com o Holocausto, não podia ficar comigo, e eu fiquei, a minha papai era filha de santos. Então, durante os primeiros 7 anos da minha vida, todo fim de semana eu passava 2 dias, 2 noites, 3 às vezes no candomblé com ela. E ela me botava no colo, e ela trocava de roupa, surgia como uma rainha, já tem, e aqueles tambores tocando, me botava no colo, passava a mão no cabelo, dizendo: seus pais vieram de um lugar muito cruel, de gente muito má, mas aqui você vai encontrar seus amigos, seus irmãos. Eu adormeci ouvindo aquele tambor, e ela me acariciando, acordava na camarinha, e deflagrou tudo, né? Depois, quando você falou da minha mãe, eu vim para São Paulo com 7, 8 anos, meu pai era recebido também por meu padrasto, e meu pai deu muita literatura para ler o tempo todo. E eu tentava escrever, mas eu comecei a escrever em 56 palavras, porque eu não conseguia imitar todos os estilos. Aí eu li Padre Antônio Vieira, e mimetizando o estado dele, eu nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que é tudo isso que é o Brasil, e aí comecei a escrever. Eu voltei a fazer parte do Caos, que era anarquista, pacifista, enfim. E essa visão eu vou dizer, a José Bonifácio de Andrade Silva, que em 1823 nos definiu. 1823. Diferente dos outros povos e culturas, nós somos a amálgama, essa amálgama tão difícil de ser feita. E isso é a palavra. Então, toda a literatura nossa é da amálgama. Oswald de Andrade é essa amálgama em fúria, não é? O tempo todo. A partir de 45, para castigar Getúlio Vargas, porque ele ousou exigir os altos fóruns de Volta Redonda, de nossa siderurgia, começou um complexo. Todo o romantismo nosso, desde Padre Antônio Vieira, amálgama,
nossos índios são pré-taoístas, proto-taoístas. Toda a alegada preguiça deles é, na verdade, um vulvei da ação da não ação do taoísmo. Mais importante ainda, os índios tupis-guaranis começaram, vieram lá do sul, né, da Patagônia, à procura da terra sem males e de uma misteriosa palmeira azul. Mas o importante é o seguinte: diferentes de outros povos e culturas de toda a história do nosso planeta, e da qual o estrangeiro, o diferente, o desconhecido, o forasteiro, eram para ser estraçalhados. Ao contrário, como o mito era um mistério, então incumbiu os índios tupis-guaranis de irem desvendando o mistério. Então tudo que é diferente, estrangeiro, forasteiro, desconhecido, era para ser amado. Que maravilha, conquistar em 3 segundos todo o imenso litoral do nosso continente. E quando vieram os brancos com as caravelas, imediatamente Caramuru, João Ramalho, o tempo todo é isso. E quando vieram os escravos para cá, aí então a coisa foi impressionante, porque tudo foi feito pelos tambores do candomblé. E Jesus de Nazaré, o nosso Senhor do Bom Fim. E 4 séculos de escravidão, metade dos dias do ano eram feriados, para que a Casa Grande fosse ouvinte com conselhos da senzala de como dirigir. Depois fingiu a decisão de cúpula. Isso se repetirá o tempo todo. Machado de Assis, nosso escritor. Nosso maior escultor aleijadinho, cultura negra. No estado de Santa Catarina, a predominância de açorianos, italianos e alemães, quem é o maior poeta? Cruz. O tempo todo isso vai nortear. E eu poderia me estender muito, mas esse é o início. E eu imitei o padre Antônio Vieira no estilo, que é também mistura de estilistas. Mas a importância disso, hoje, eu vou encerrar aqui, porque nós vamos voltar a falar. O mundo não bebe água, não come, não respira seu Brasil. Mas mais importante ainda é o povo brasileiro, com sua amálgama, que é indígena, negra, é Jesus de Nazaré, os favores do candomblé. Mesmo esses índios tupis-guaranis, por exemplo, no candomblé, as pesquisas dos neurônios dizem que temos vários cérebros que fingem ser o sol. Isso, o candomblé já é conhecido. No mínimo tem 3 cabeças, frente, do lado e do lado. Né? O próprio Ifá, que é o verdadeiro Ixing, você tem um jogo de búzios que é tudo como Heisenberg, cálculo da incerteza, com a emoção, cálculo da incerteza e jogos de búzios. Mas tem ainda o verdadeiro Ixing. O ser humano da África foi para a Ásia, depois tem o Ifá, é igual ao Xingu superior. Então, é uma cultura que permeou o tempo todo no Brasil. E isso, então, tudo hoje, vou repetir, bebe água, come, respira seu Brasil. Dos 5 países continentes, é o único que é fértil. A Rússia tem a Sibéria, para estar reservado, a Austrália só no litoral. Aqui, isso aqui é o futuro que já começou. E novamente eu digo, isso se irradia pela palavra. E hoje você falou da internet, e essa simultaneidade, ela trouxe a emoção. Então as pesquisas dos neurônios também dizem, todo pensamento é emoção, são emoções. Mesmo a trigonometria, a álgebra, são emoções. E eu vou parar para nós vamos desencadear, e isso nós estávamos conversando com uma maior alegria, porque isso é um encontro de maior felicidade com todos esses artistas, escritores, Antônio Santana, Crioulo, todo mundo aqui, vocês. Então é um prazer infinito, né? E muita coisa, então. E a palavra, então, eu vou dizer que a palavra, os pesquisadores também estavam, os linguistas, como é que é a palavra? Ela começa com música no cérebro, de novo a música, né? Então, e o cachorro, por exemplo, ele late para falar com os seres humanos, que o lobo uiva, o cachorro uiva, mas o latido é a imitação da fala humana. E a palavra sagrada, então, é tudo o tempo todo, né? O próprio Deus único, que foi inventado, na verdade, Akhenaten, não é? A menor dos 4 da 8ª dinastia no Egito, com Nefertiti e Elamarna. E isso tudo resultou depois no judaísmo, daí veio Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé, e Jesus de Nazaré, ele é tudo, diz assim, o amor não quer se mostrar, o amor não tem vaidades, porque o amor é para sempre.
Isso termina toda a mensagem o tempo todo. Não tem lugar igual. Os outros têm multidiversidade, multiculturalismo, mas é apartheidizado. A Inglaterra, a França, a Alemanha tem milhões de muçulmanos, mas não se mexe tudo. Se nós não formos ao encontro deles, a humanidade acaba. É nessa a importância do Brasil. Eu sei que o André tem uma visão um pouco diferente do Brasil. Hoje eu vou te botar na roubada aqui, que é para a gente esquentar o debate. De alguma maneira. Já virou debate, já era. Mas todo encontro, se não virar debate, vira só uma cervejaria, né? André, você trabalha com a palavra, né? E a tua palavra identifica no seio do Brasil a perspectiva de um desenho de brasileiro que tenta ser a tradução desse nosso tempo, seja ele perdido, seja ele isolado, mas há uma inquietação de uma solidão romântica nesse brasileiro que você desenha, que é diferente desse otimismo que o Mortimer trouxe para a gente. Então, eu queria que você explorasse um pouco isso. Ultimamente, eu tenho usado a palavra, seja o que eu escrevo, eu tenho falado muito mal do Brasil, estou fazendo propaganda contra o Brasil o tempo todo. Agora, não é exatamente assim, entrar com a opinião contrária do Mortimer, muito pelo contrário, eu concordo absolutamente com o que ele fala. Eu morava em Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo, e fui morar no Rio de Janeiro quando eu tinha 15 anos de idade. Eu cheguei no Rio de Janeiro no verão da abertura, aquele tratando do Gabeira, e na época, logo tinha um programa na televisão que era o Abertura, um programa que tinha na TV Tupi. E na época, eu ia muito à praia, ao Posto 9, o Glauber Rocha ficava lá no meio fazendo discurso e falando, eu fiquei desbundado. Foi a coisa que mais me fez a cabeça, foi assistir o Glauber Rocha no Posto 9 fazendo discurso. Foi ali que a minha visão de Brasil foi feita. E logo nesse programa Abertura na televisão, que além do Glauber tinha o Darcy Ribeiro, que você falava também. E logo depois o Jorge Maltner, né, que meu pai é escritor também e tal, logo nessa época eu tinha morado com meu pai falou, se você conhecer esse cara aqui, que era o Jorge Maltner. Gostou de literatura, ele falou que na época, eu era moleque, tinha 14, 15 anos de idade, e eu era músico, assim, eu estava começando a aprender a tocar contrabaixo, eu gostava de jazz e tal, música. Não, mas ao mesmo tempo eu escrevia, e eu nunca fui um bom instrumentista, essa coisa. Mas nos meus shows eu lia textos, eu fazia... Bom, um moleque começando, ele me apresentou ao trabalho do Jorge Maltner, tanto musical quanto a literatura, como uma coisa que eu achava que eu ia gostar. Então, eu li e eu gostei muito, e até hoje eu gosto muito. Acho até que meu primeiro livro tem muito a ver com Miséria Dourada, que foi o momento que eu falei, então para escrever eu não preciso escrever, que nem... Assim, uma coisa mais clássica, assim, essa linguagem dele, de falar várias coisas no mesmo parágrafo, ao mesmo tempo, isso tem uma influência direta na minha literatura. E o Brasil que eu penso, que eu sonho, é esse Brasil do Maltner. Só que, e do Glauber Rocha e do Darcy Ribeiro, que é o Brasil do futuro, que é o Brasil da mistura, e etc. Só que ultimamente eu estou um pouco, assim, encontrando aqui, batendo um papo ali e tal, eu já fico todo animado com o Brasil de novo, ouvindo o Maltner falar. Mas, no geral, ultimamente eu fico reclamando o tempo todo, porque eu tenho muito medo de estar passando esse ponto. Por exemplo, o Ubatuba, a ecologia, o que o Brasil tem de bom? A ecologia. Aí eu vejo que cada vez eu vou ao Ubatuba, que é um lugar lindíssimo, que é a Serra do Mar, intocada, não sei, cada vez que eu vou lá está um pouco pior, tem um condomínio maior, um resort, um turismo, aquele turismo depredador, etc. E assim pelo Brasil todo, pelo Nordeste. Acho que um momento político terrível. Acho que o problema é assim, que vem até da... O pessoal fala, não, falta educação, óbvio, falta educação, mas falta uma coisa ainda antes da educação, assim, um pouco das pessoas saberem do que está acontecendo, o que se passa, saber juntar um fato ao outro.
Eu acho que a população brasileira está perdendo esse rumo, está perdendo o que tem de bom, originalidade. Até o jogo de cintura, no bom sentido, eu acho que as pessoas estão mais frias, mais duras, pensando muito em dinheiro. Eu vejo o assunto dinheiro é o assunto mais frequente, inclusive na arte. Né? Estava na feira de Frankfurt agora, as pessoas sempre falando em dinheiro, quanto vai custar, e o livro que vendeu mais, que vendeu menos, o que custa mais. Aí, minha colaboração agora para o debate é dizer assim, será que esse Brasil lindo ainda é possível? Ou será que é só porque a gente ainda é novo, ainda tem que passar por um holocausto ainda, um monte de coisas horríveis, para a gente melhorar, né? Para um dia vir a consciência, perder para depois, então foi isso que a gente perdeu. É uma coisa que eu vejo nítida, por exemplo, na Alemanha mesmo agora, assim, de como as pessoas, tudo bem, eles vão falar, eles destruíram a natureza toda e agora são todos ecologistas. Eles fizeram o holocausto e agora todos têm uma convivência. Embora ele tenha razão nessa coisa de que não há essa integração, como está aqui de fato, tem muito estrangeiro numa cidade como Berlim, se ouve várias línguas no metrô, tem gente toda, mas de fato as pessoas ainda são, os grupos étnicos, vamos dizer assim, são ainda isolados e tal. E ver se o Brasil ainda tem essa capacidade de fato levar isso. Eu fico muito desconfiado do que tem acontecido com os índios brasileiros ultimamente. Bom, a extrema violência que a gente está vivendo agora no Brasil. Eu estava muito pessimista com tudo, eu melhorei um pouco quando começaram as manifestações, eu achei que podia vir uma coisa nova, mas isso também acabou ficando uma coisa meio perdida, agora fica sem saber quem tem razão, quem não tem. Então, meu livro que eu vou lançar ano que vem chama Brasil é Bom, um livro que fala sobre o Brasil. Já imagino. Paulo, é possível a gente conquistar um lugar dessa palavra, desse outro Brasil, porque você tem uma experiência de um Brasil que é muito mais real do que esse Brasil de mentira que a gente vive na classe média, né? Que é um Brasil onde você precisa viver intensamente o existir dentro do Brasil. E expôs isso lindamente na sua literatura, mas você sente que é possível a gente alcançar esse outro lugar? Eu acho. Bom, boa noite, prazer estar aqui. Mauro, Criolo, André, Felicidade, obrigado. Boa, você. Bom, eu vou falar o que eu estava falando ali para o Malte, né? Eu vou falar o que eu vim aqui falar isso. Ele começou a falar, eu concordo contigo, concordo com tudo que ele falou, que o André falou também. Não vai ter aquele debate, você não vai conseguir, todo mundo vai concordar com todo mundo, não vai ter jeito. Mas primeiro era o verbo, e vai ser para sempre. A palavra e vida são as mesmas coisas. Isso é João Cabral do meu neto. A palavra e vida são as mesmas coisas. A palavra cantada, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra, sabe, todo tipo de palavra. Tem um poema do Augusto de Campos, quando o Torquato Neto morreu, que você se foi desafinando o coro dos contentes. Aí ele fala da palavra. E a palavra musicada, outra coisa, a música, o tom, a entonação. E Schopenhauer, ele fala que palavra é som, sopro e razão. Olha que bonito. É sopro, som e razão. Então a palavra é a dama maior do artifício social. A palavra é a nossa... Ela é a representação de toda a arte. O poeta é a mãe das artimanhas do Torquato Neto, a poesia que começa ali, tudo gera da poesia, tudo vem da palavra, não tem... Né, a própria palavra vai dizer se é arte, isso ou se não é. A própria palavra. Né? E como eu estava falando,
eu para escrever um livro sobre o samba, demorei 15 anos para escrever, fiquei ali procurando uma motivação para escrever um romance, porque tem que ter motivação. Você tem que ter uma motivação. Ela pode aparecer de 6 em 6 meses e pode demorar 10 anos. E eu estava lendo Otávio Paz, e eu vi uma tradução de um poema, o Branco do Otávio Paz, quem traduziu foi Haroldo de Campos, e tem uma correspondência dos dois, a importância da palavra ali, né, o significado, né, e também a colocação de cada frase, como ele ia colocar as palavras uma atrás da outra para dar o mesmo sentido que ele queria dar para a humanidade. Ele fala isso para a humanidade. A humanidade precisa entender o que você quer falar para o teu irmão ali do México, porque a gente faz poesia para o nosso irmão, para os nossos amigos, para as pessoas. A gente sempre faz tudo para isso. E você precisa de entender isso. E depois eu estava olhando, aí eu li esse livro assim, brincando na minha estante, na minha biblioteca. Depois eu peguei o Arque Lira, e ele fala da arte e da religião, que também é transmitida pela palavra. Né? A Umbanda, o Candomblé, tem coisas escritas, mas vai de pai para filho, a história que o vovô contava, a história que passa. Você tem a ligação com seus antepassados. Isso o povo africano aqui no Brasil conseguiu se estabelecer pelo Candomblé, pela Umbanda, por toda a música, por toda a arte plástica, por toda a cultura, através da comunicação que eu passava para o outro. E quando ele fala que a arte é importante, a coisa mais importante é a arte, é a religião, porque ele fala de coisas substituídas e coisas insubstituíveis. Aí ele vai citando, uma coisa assim linda. O carro substituiu a carroça. A metralhadora substituiu o arco e a flecha, substituiu a faca. O canhão substituiu a caputa. E vai falando das coisas substituíveis. A casa substituiu a oca, mas a Ilíada não substituiu a Odisseia. Fernando Pessoa não substituiu o Pelé, assim como Jesus Cristo não substituiu Oxalá. Sabe o que eles fizeram? Se uniram na concepção do próprio Candomblé aqui no Brasil, da própria Umbanda, da pós-religião. Né? Tem um orixá samurai em São Paulo, né? com toda a confluência das culturas, a pós-religião. Toda religião que chegou ao Brasil, trazida por um povo, porque a religião ela só pode ir quando vai um povo todo, né? Foi abraçada pela Umbanda, dentro das casas de Candomblé, onde nasceu o samba também. Então, aí eu tomei liberdade, ou coragem, ou motivação, tudo junto, para escrever um livro sobre samba. Porque é através do samba, da religião, que o negro, pelo menos uma das formas, uma variante, o negro se insere na sociedade do Rio através do poder. Porque quando o negro começa a votar, as mães de santo têm poder político, poder político não, poder comunitário, vamos dizer assim, são respeitadas até hoje são. Você vai, por exemplo, numa senhora, a velha guarda da Bordela, são senhores que todo mundo respeita e trata com uma relação de amor, né, muito grande com as pessoas mais velhas, com as pessoas que passam a experiência. Isso sempre existiu, vai continuar existindo, não tem jeito. E isso vai continuar existindo em todas as culturas, em todos os povos. A pizza aqui de São Paulo. A pizza de São Paulo. O que é a pizza de São Paulo? Para um povo desterrado, para um povo que veio entre guerras, 2 guerras, vem aqui assim. O que é a comida? A pessoa cozinhar para a sua família, para as festas de aniversário, de batizado. Vai fazendo o melhor da comida para lembrar da sua terra, do seu povo. Aí vai cozinhar, vai fazer, vai celebrar.
né? Então, é a cultura, é a arte, é essa coisa sofrida e alegre que a gente gosta, né? Que é a gente, não tem palavra e vida só é a mesma coisa. Isso é uma coisa do João Cabral Neto, que é a verdade e que é a mãe de todas as outras comunicações. Né? Porque a gente nasce cantando, e a música também, é tudo, né? Tudo, é tudo. A palavra é tudo, é a mistura de toda a comunicação. A representação. Tem um áudio, eu vou falar disso, Márcio, que você está aqui, porque tem um texto do Nietzsche que você cita no disco do Gilberto Gil, origem dos gostos pela obra de arte. Lembra disso? A relação nos povos primitivos, que era a alegria de entender o que o outro quer dizer. Então, é isso, essa alegria, uma coisa que do Nietzsche que ele cita, num show do Gilberto Gil ao vivo, né? Ele fala isso. Né? E agora, outra coisa também em relação ao Facebook, quando você fala, eu vou discordar com você. Quando você fala da comunicação do Facebook, da internet, as pessoas continuam namorando, continuam saindo, continuam bebendo, continuam jogando bola, aí no Maracanã. Agora, no Maracanã não tem ninguém no Facebook do Maracanã. Todo mundo lá. Aqui então, continuou. Esse tempo que a pessoa fica na internet é o tempo que ficava na televisão, que não tinha comunicação. A televisão está perdendo audiência. Então, quando você está na sua casa, e mesmo estando sozinho, você está acompanhado, a internet, o Facebook não tirou espaço da vida cotidiana. Ela tirou espaço da televisão, que está perdendo público. Isso é um detalhe. Então, melhorou, porque a pessoa está se comunicando através da palavra escrita, que regula, bota mais um pontinho, cria outras coisas, outros signos. Outros signos não, outros significantes não, significados. O emblema, novas formas de escrever, e vai mudando a língua, que é essa coisa viva que vai mudar e que vai continuar mudando, que nem tudo. Eu penso assim também. Eu acho que não tem coisa mais fascinante do que você perceber que a pessoa passa o dia inteiro escrevendo e lendo. Porque é isso que tem acontecido. Isso pode se tornar revolucionário a partir do momento em que a gente souber lidar com isso sem preconceito. Não é? Quando a gente entender que VC não é nem melhor e nem pior do que você, de que isso tem uma outra relação de comunicação e de existir nesse tempo agora, eu não preciso escrever você com quatro letras, eu posso escrever VC e está tudo bem também. Eu acho que no momento que a gente redimensionar o existir dentro dessa linguagem toda, a gente vai perceber de que, fundamentalmente, a palavra se tornou o ponto central das relações. Você vê, por exemplo, aqui assim, você vai pegar o latim antigo, a palavra estar aí, era estar em latim. Abrativo absoluto em latim. Aí caiu o N e ficou stare. Português não, porque estar se sorrir. Aí caiu o R e ficou estar. Aí foi caindo tá. É isso. Então, voltando só para terminar, eu acho que a palavra é o instrumento que a gente faz a nossa reza, a nossa oração, mesmo que a gente seja ateu. Sem palavra não tem oração. Obrigado. Pensando nessa importância da palavra que o Paulo trouxe, a palavra que vem pela música, que não é mais marginal, porque ela está aí, ela está colocada, né? Acho que não tem nenhum artista consciente hoje que não beba de alguma forma no rap, no hip hop, em tudo isso que antes era uma margem e que agora passa a ser o amálgama que o Maltner trouxe. Mas essa palavra tem conquistado essa representatividade original que as pessoas buscavam, ou o mercado e a estética que se gerou em cima dessa palavra acabou tornando ela simplesmente só um meio qualquer. Boa noite a todos.
Se a gente for pensar em existência, o nosso corpo talvez fosse um meio para um fim ou para um começo. Aí você começa com a brincadeira da palavra. Às vezes, a gente tentando entender o porquê dessa nossa talvez existência e a dificuldade de se comunicar e saber que nenhuma palavra vai conseguir contemplar o nosso sentido, é onde a gente se desdobra, planta bananeira ou fica de joelhos. Porque até para a construção da palavra a gente ainda está capenga. Porque ainda não observamos o nosso processo de sentir, tanto no ir quanto no vir. Então, será que o nosso corpo é o meio de uma passagem? Sendo que 70 anos terrestres é um segundo para o universo? Então, eu acredito que existe um querer por trás de uma construção primitiva, que por si só já é o belo, porque você está em deleite com uma construção sua. Talvez você não a perceba. Mas sabe aquela sensação de que você deu mais um passo? É igual um bebê que está engatinhando e começa a se pegar nas coisas, nos objetos e se levanta como um passe de mágica. Eu acredito que a palavra tem vida e é esplendorosa, tirando toda essa parte capenga que nós temos dificuldade de nos compreender, de nos comunicar. Eu acho que ela tem vida e tem magia quando a gente consegue descrever o milagre do cotidiano. Sentar, beber água, usar o banheiro. Quem tem crise renal sabe a beleza que é urinar sem sentir dor. Isso é um milagre do cotidiano. E a gente conseguir expressar através da palavra: estou sentindo dor, me acode. Não estou sentindo dor e não falei nada, eu abri um sorriso enquanto estou olhando para a privada. Que tem o nome de privado, um objeto que recebe meu dejeto. Alguém inventou esse nome, latrina. E quem inventou? Porque tinha um buraco na terra. Mas por quê? Por causa da saúde pública. Mas e antes? A urina que cai na latrina é o meio do pensar de quem inventou esse objeto maravilhoso que é a privada, e eu, enquanto pessoa que estou tentando compreender a minha existência, mas o que importa é que meu rim está funcionando, eu estou vivo. Talvez seja essa a pulsação do gesto, que é primitivo e que não se percebe. Então, quando a palavra está enquanto ferramenta de descrever o milagre cotidiano, existe o milagre de estarmos aqui nos comunicando minimamente em balbúcia. Porque até então, de cada olhar nosso, vamos embora para a nossa casa olhando para a nossa cara. E lembrando do rosto de cada pessoa que está aqui, para que não seja em vão a passagem dos 70 anos, que é um segundo no universo. Agora, mas vamos nos sentir leves, porque tudo é uma grande construção. Nós temos o sistema solar e tem outros sistemas solares, e ainda tem um monte de coisa para acontecer que está em construção. Nós somos como se fosse uma borrachinha. Às vezes a gente estica, depois solta, aí tem calor, o látex, aí gera movimento. E aí o grande problema é o subproduto do látex. Porque aí você está diretamente ligado a uma coisa muito interessante, que é, antes de eu querer me comunicar, comunicar, que palavra que veio antes? Querer. Podemos assumir, eu quero. Eu quero. Eu quero. Antes da poesia, eu quero. Eu quero o quê? Aí você tem algumas ilustrações, quando o rapaz pega no cabelo e leva a moça para a caverna com um pedaço de pau, fala tuga-tuga. Todo mundo já fez a construção do que é. O que é isso? Uma coisa extremamente machista que descreve o querer de um homem querendo levar sua fêmea para a caverna. E aí, vamos falar da caverna, ele não está preocupado com as sombras que estão passando. Ele quer resolver o negócio dele ali. Fora o lance do cara que faz o risquinho no chão e fala: esse pedaço de chão é meu. Pronto, o resto, bicho, e o seu, não sei. Aqui é latifúndio, aqui fica meu.
mas o balbúcio do querer é um sentir. O sentir que eu risquei o chão e esse pedaço de chão é meu. E quando descobrir o fogo? Quem não lembra do Odisseia? Fogo! O que o cara fez? Já pegou o pau de fogo e colocou no rabo do outro. É um querer. E quando eu percebo que eu detenho o querer, eu me sinto forte. O que eu vou fazer com este poder? Aí você pensa poder. Poder, ou simplesmente um sorriso de sentir que você pode urinar sem sentir dor. Então, a intenção que antecede o gesto primitivo, que por mais que exista toda essa tecnologia, que daqui a pouco a gente se teletransporta, está totalmente ligado a esse querer. E esse querer, que está ligado a prazer, é o que nos movimenta. Então, acredito que a palavra ainda é um balbúcio em construção para tentar descrever um querer ainda primitivo e do que a gente sacou que a gente tem que esconder. Porque quando você vai paquerar a garota, você não fala logo de cara dos seus defeitos. Aí a palavra virou outra coisa, aí Príncipe Maquiavel vem, baixa aqui, e a menina acha que você é até um cara legal. Ou aquela história dela sabe que você gosta de azul, ela chega em casa, você está com um vestido de babadinho azul. Ela já escreveu o texto ali naquele vestido. A palavra já está ali naquele gesto primitivo do encontro. Aí, seu time vai jogar, o cara, digamos que o cara é cruzeirense ou gremista, ela está lá, ela põe a roupinha azul. Você casou na lua de mel, ela tirou o vestido, está com a lingerie vermelha. Criou-se um outro texto. Ela falou, agora a palavra está comigo. Enfim, e nesse bate-bola também entender agora essas duas ilustrações com a mulher, enquanto a gente necessita da mulher, quanto aquela brincadeira do cara que dava a pancada na cabeça dela, levava ela para a caverna, e esse cara que só gostava de azul e na lua de mel viu que ela estava de vermelho, no fundo ele até sabia que ela estava de vermelho, mas é porque aí, entre os seres de mesma espécie, mas de gênero diferente, aí tem uma mágica de diálogo que não se constrói em palavras. E quando você se apaixona, você está ligado ao primitivo. Aí a gente abre o sorriso, se sente apaixonado e apaixonante. E aí a gente cria outras palavras. Mas ainda acredito muito que em balbúcio. Muito ainda em balbúcio, em construção. Se toda palavra pressupõe antes um querer, no caos você desenha para a gente um querer, desculpe o trocadilho, caótico, onde o desejo de existir é o querer. Como você encontra agora, ou reencontra esse caos, esse querer nos dias de hoje, revisitando tudo isso? Uma sequência de maior plenitude hoje. Dizia que as primeiras palavras escritas no livro Upanishad da Índia são duas frases. Tudo é sofrimento. A segunda é gostar de tudo que acontece. E todo o brahmanismo, o jainismo, o hinduísmo, o Buda vem para responder, no entanto, a um pensamento mais arcaico, nós chamamos de Karkavaka, ou Karkavaka da Índia, que dizia, só existem duas coisas. Boa digestão e nenhuma consciência. Então, perante isso aqui, e nós estamos, então, por exemplo, a internet, ela traz a emoção. Então, tudo, na verdade, são direitos humanos. Jesus de Nazaré e Hitler fazem uso da palavra. Então, a palavra pode ser usada para aquilo que você quiser, né? Muito poderosa, né? Nossa. Mas ele inventou, Jesus de Nazaré, os direitos humanos e
a desobediência civil pacífica, pacificante. Inventou o romantismo. Antes dele, na China, a taoísta, a criança nasce má, e conforme, quanto mais ela cresce, mais malvada ela fica. Aí não, de repente a criança nasce inocente e a sociedade a torna má. Toda a nossa jurisprudência, eu disse romantismo, direito, e o socialismo do sermão da montanha e o liberalismo através do livre-arbítrio. Isso mudou a humanidade. Inclusive as religiões, a importância das religiões, as religiões, quanto tem Deus e tudo, mas tem as religiões ateias. A primeira delas é o positivismo. Então, em vez dos santos e tudo, são os grandes sábios, inventores, mas o socialismo é religião. Karl Marx começa a dizer, religião é o coração de um mundo sem coração. Tudo, até o nacional-socialismo é a poesia com ódio. Ou será o escudo dourado dos hermanos, ou então a infinita escuridão do bolchevismo asiático. Eu não entendo economia, eu vivo em Roma, Esparta e Atenas. Só quem compreender Parsifal de Wagner é que pode. Isso tudo inverteram. O rabino judeu que morreu na cruz, provavelmente era do lado e transformar ele num sangue racista do Santo Grau. Então você tem todas as manipulações possíveis. Mas hoje em dia triunfa pela internet essa proximidade humana. Tá? Então, por exemplo, Voltaire dizia, se você tiver uma dor de dente muito forte, você diz, não, vai matar o teu melhor amigo, você vai ficar sem dor de dente. Não, meu melhor amigo não. Ah, mas então 10 chineses. Bom, 10 chineses lá, tudo bem. Hoje em dia você vê os chineses, né? Você sente emoção, não pode mais. Tudo é direitos humanos, todas as bandeiras, nossas manifestações, e você teve dúvida, né? Mas eu acho que tudo vai escoar para a democracia. Todas essa manifestação de exuberância democrática, inclusive o Black Bloc, que foi da Baader-Meinhof, na Alemanha já democrática, surgiu um grupo terrorista. A democracia não tinha necessidade. Na Itália, Brigada Rossa mataram Aldo Moro, plena democracia. Então, os filósofos principais do Negri pensaram, não pode também exagero, democracia, não podemos fazer terrorismo. Mas vamos fazer um pacifismo que não seja kropotkianiano, pacifismo mesmo, que é sério. Não, vai ser um pacifismo neopacifista de atritos e conflitos e choques e provocações contra as grandes seguradoras. Isso é que norteia, inclusive, fora do eixo, tudo aquilo. Mas tudo vai escoar na democracia. A democracia também é liberalismo, é uma religião ateia. E o tempo todo, a história é essa. E sempre uma vez, a simultaneidade. Heidegger, não sei, por duas palavras, na década de 50, acho que eu já falei, através da cibernética, viveremos num planeta em que todos serão controlados e controladores, simultaneamente. Nelson Jacobino fazia piada, serão todos descontrolados e descontroladores, mas enfim, a questão assim. E a outra é, acabou a metafísica, através da ciência e da técnica, viram todas as novidades. E olha, é impressionante, tem duas filosofias que existem, elas se apoiam só nas novidades da ciência e da técnica. A primeira, ela diz, minhas palavras, quem sabe para a construção do novo sistema nervoso do ser humano, em 20 anos não vai mais ter doenças, vocês vão abrir 300, 400 anos no mínimo. Então, quem sabe possamos contrabandear alguns pontos fundamentais do humanismo do novo sistema nervoso. A outra diz, não, de jeito nenhum não dá, isso seria uma priorística falsa no poder. Então, nós estamos no limiar da inauguração de um novo ser humano. Agora, o Brasil, as pesquisas dos neurônios, tudo que eu já falei, é o povo brasileiro que fez, ao qual foi negado a cultura impressionante dos nossos índios pré-taoístas, proto-taoístas, e que a preguiça não era preguiça, era uma ação da nossa. A cultura negra, então, que abriu os braços, candomblé, umbanda, tudo. Eu recomendo que vocês puderem ler o livro de Gilberto Freire, o primeiro, que está em edição agora, chama-se China Tropical. Então, ele conta que no século XVII, o Brasil era tudo.
inclusive realizando turmas. E mais ainda, o governo compartilhado, quando a lei, metade dos dias feriados, 4/7, para consultar se exata, vigir a decisão pública, os portugueses, meia dúzia, ficavam preocupados em como adensar esse governo compartilhado. Então, idas e vindas para a Índia, o intuito português era um milionésio do maior, para onde Florença era maior, mas vindo as cerimônias de Shiva na Índia, vamos então tentar levar isto aí para aumentar o governo compartilhado. Quando veio para o Brasil essa influência de Shiva, virou carnaval. É fantástico. Isso nós somos laboratório de frente. A própria ditadura, quando eu cheguei, eu fiz lá em 65, já no acontecendo lá no partido, nós tivemos um golpe 1 ano e meio antes, mas foi uma loucura. Todo mundo, o exército era só 4% que queriam golpe, mas fizeram a hierarquia militar quebrar o discurso do Cabo Anselmo, e o general acabou tudo. Então nós não podíamos nem falar que ia fechar. O general do Exército chegou 2 meses depois. O que vocês fizeram? A única coisa que ele não podia era fazer isso, quebrar a hierarquia militar. O resto do Exército, 95% era legalista, que Juscelino com a indústria automobilística, tratores, mas não isso. Então nós sabíamos não falar, e isso foi tudo, desde a volta em 72, fugiu para porque a linha dura ia triunfar porque se instalou e só através da música, os intérpretes da música popular que tem a ver com foi de show em show até em alguns claros. E no meio teve o assassinato do Evandro, só fez com que o Rabino Sobel ligasse com o Evaristo Marques e teve a união das religiões, mesmo dos que apoiavam a ditadura contra. Mas foi de batucada de som do samba e da música popular toda a vida. Inclusive, no longa história não vou adentrar. Mas eu só queria dizer do avesso. São Paulo, José Bonifácio de São Paulo, Tudo, Cateretê, o Iengatu, ou em língua geral, o Tupi-Guarani, se falava até 1930 em São Paulo. 70%, 80% das pessoas só falavam Tupi-Guarani. Então, muita coisa que se alega que é dialeto italiano, não é Tupi-Guarani. Foi lei de Getúlio Vargas que obrigou a ser português. Agora, esse povo de cultura proto-taoísta, pré-taoísta, que são nossos livros, mas toda a cultura negra que já é simultânea, já tem todas as pesquisas dos neurônios de simultaneidade, vários cérebros, do IFA, teoria de Vichy, tudo isso é a cultura brasileira e o avesso, Vector de Saúde da São Paulo. É interessante que tinha um filósofo que morreu chamado Piano de Macaé. E ele torcia do time dele de Macaé, mas era o seguinte: ele só gostava bola na trave ou de gol contra. Vocês imaginem até onde ele ia conseguir isso. Isso, então, nós mesmos discutimos, né? Mas o ser humano discute consigo mesmo, fácil tudo. Pela sinapse da velocidade da luz, igual as galáxias e alguns subatômicos. E, nesse sentido, é o amor que faz o tempo todo essa união. Agora, o ódio é um amor triturado também. Que a gente prega, tem um desejo total, aquilo também é poesia. É o tempo todo religião. Desenvolve a religiosidade, toda a religiosidade, até o marxismo, nacional-socialismo, fascismo, democracia, tudo são caras religiosos. Dia e noite acompanhados por música e palavra. Eu só vou voltar rapidinho para a pré-história, e o IBCLA, a história lá da pré-história. Então, como é que nasceu tudo? Então, por exemplo, lá na pré-história, eu vou lá da época das cavernas em que desenhavam já testes, já é uma projeção do cérebro se vendo e reinterpretando. Bom, tudo bem. Então, nós vamos caçar, tem danças propiciatórias para a caça dê certo. Aí eu morro, eu não morro no fracasso, meu cadáver junto com uma notícia lá, comer. Aí o xamã de cada lugar vai ter uma âncora do absurdo. Então, assim, então alguém vai sonhar comigo, vai ajudar, mas o principal é o que o xamã vai dizer. Cada um vai dizer uma outra coisa, vai dizer assim, o Jorge Mota morreu, eu antes de ir para a caçada, eu cuspi 4 vezes na árvore sagrada,
quarta cuspida sempre um pouco para o lado. Ah, foi isso, ah, que bom. Não interessa. O que você imaginar existe em qualquer lugar do universo. Então, essa explicação satisfazia aquela outra corda de continuar. Então, tudo invenção do universo totalmente caótico. E vejam só, descobriu-se recentemente, além do buraco negro, eram duas surpresas das quais nós não sabemos nada. É a matéria porosa escura, não se sabe nada, e a energia escura que separa todo o universo em velocidade mais esmigalhada. Como se falou aqui, um segundo, milionésimo de segundo, mas depende da intensidade da vida. E só lembrar que a maior convulsão da humanidade ocorreu com esse Jesus de Nazaré. Porque são os pobres de espírito, os que no paganismo todo eram desprezados, porque eram, sei lá, crianças autistas, pessoas, imagina, esses estão vivendo. Então, ao mesmo tempo, a pessoa mais frágil, as maiores fragilidades. Hoje, então, isso aqui é politicamente correto, tem cuidado com as crianças. Agora, o principal é o seguinte, a primeira vez, o governo da Dilma Rousseff, primeira presidente mais poderosa do mundo, não é a Alemanha, a Europa toda está nos Estados Unidos. É a Dilma Rousseff. E o mercado, é a primeira vez em 2013 que nós temos verbas de 70% dos royalties de pressão para a educação, 30% para a saúde. Foi a primeira vez na história, negaram. E, lógico, foi baixado. Assim, negando tudo. Então, é o tempo todo aqui, com os escravos que fizeram no Brasil, com os ilhos do Guaranias e todos os outros. Então, aqui os botocudos têm 40 mil anos. 40 mil anos. Nossa história eu já passei isso aí. Uma novidade da Amazônia é que a Amazônia é o jardim pré-plantado pelos nossos índios da Amazônia. 4 anos, 5 anos atrás, os antropólogos ficaram boquiabertos ao terem canais, centenas de quilômetros, canais de navegação e de irrigação. André, se a palavra pode trazer essa democratização, no momento em que a gente vive, e acho que o Paulo também pode falar isso, né? Um instante em que a palavra é tão conduzida a isso politicamente correto, aonde essa democratização vai parar? Nesse meio da palavra. Bom, a gente pensa em palavras, né? Assim, eu ouvi isso, acho que foi o Saussure que falava isso. Não, todo pensamento é palavra. Outro dia eu estava pensando, atenção, será que é mesmo? E é mesmo. Todo pensamento é palavra. A gente pensa em palavras, etc. O problema é que, ao transformar essa palavra na comunicação, a gente vai falar com as pessoas, ou no caso, escrever um livro, ou fazer uma letra de uma música, ou alguma coisa, a gente tem a tendência de seguir a cultura, então um livro. Então vamos contar uma história que começa assim, que tem um certo... Acaba que vários escritores, ou vários, escrevem o mesmo livro, compõem a mesma canção, ou fazem a mesma coisa, porque ela se torna cultural, se torna uma coisa que unifica todas as pessoas. Isso não é democrático, isso é o contrário, né? Porque parece, em vez de cada um falar, tentar descrever esse pensamento que é feito em palavras, da maneira como qual pensa, eu acho que cada um pensa de um jeito diferente. Então, ao descrever determinado pensamento, determinada emoção, determinado sentimento, a gente teria que cada pessoa individualmente ter a própria maneira de escrever, ou a própria maneira de cantar, ou a própria maneira... O que acontece ao contrário. Acho que a palavra ela vai se tornar democrática quando a gente conseguir romper essa barreira da cultura mesmo, ou seja, escrever aquilo como se pensa, da maneira, se eu penso, azul, verde, Paulo Lins, olhei, virei, vai sair um texto diferente, né? Único, pessoal. Eu acho que é isso que na arte a gente tem que buscar o tempo todo para, de fato, haver a superdemocratização, a hiperdemocratização da comunicação. Né? E mais do que isso, ver como a gente consegue se comunicar e se entender, cada um, embora a gente use a mesma língua, mas usa uma linguagem diferente.
Eu acho que nesse momento é que há a verdadeira troca, a verdadeira democracia, o pensamento individual e a comunicação coletiva. A arte é a máscara que oculta o vazio. Ainda estou com o pé na cabeça. É a máscara que oculta o vazio. E, na sua essência, enquanto corpo, a palavra é tão democrática que eu estou aqui falando, todo mundo está me ouvindo, mas todo mundo continua falando. Ninguém parou de falar aqui, apesar de estar calado. A gente não para de falar. Não tem jeito, a gente não para de falar. E essa relação de não parar de falar, a comunicação, o que mais me encanta na palavra é eu poder falar com o sujeito do século passado, com Petrarca, por exemplo, que ele lança um poema chamado Carta à Posteridade, Sou homem como sois santo, fala isso, Carta à Posteridade, escreve isso há anos atrás, há centenas de anos atrás, e fala assim, sou homem como sois santo, amei, perdi, sofri, essa comunicação da palavra, do ser humano com a palavra. E ao mesmo tempo, você é aquilo que você diz, e não aquilo que você faz. Você pode até fazer uma coisa, mas depois vai ter que explicar aquela coisa que você fez. Por que você fez isso? Aí você vai explicar através da palavra. Seja um crime, seja uma obra de arte, você está sempre se explicando. Seja um trabalho qualquer, que tudo é igual à produção, a produção humana. Qualquer coisa que se produza, que o ser humano se produza, ou em grupo, ou sozinho, tem o mesmo valor, produção, para o bem e para o mal, mas tem o mesmo valor. E você tem que pegar e deixar aquilo na comunicação dessa palavra que você não para de falar o tempo todo. Então, essa coisa que o Crow falou, assim, do querer, ele está lá dentro de você em palavras também, Ele está lá para tomar a decisão do querer e está dentro de você esse querer através de palavras. Então, você é aquilo o tempo todo, essa coisa ágil de comunicação, mesmo que não tenha outro te ouvindo, você está se comunicando e falando para você mesmo. Isso que é mais importante. E por aí vai. Querido, recuperando a ideia do querer, eu acho bastante interessante quando você fala que o querer também está lá dentro em forma de palavra, porque todo reconhecimento desse querer, ele passa por uma nomeação. Você nomeia esse querer para perceber o querer por alguma forma. E essa nomeação são palavras. Como construir uma liberdade a esse querer, ou levar esse querer a uma manifestação subjetiva da palavra. Você pode dar um grito também. Você pode vomitar. Você pode tentar se matar, se jogar na frente do carro. Andar também é palavra, porque palavra é ferramenta, é caminho. Agora, a magia de atingir o subjetivo é perceber o quanto você é vazio, que você está querendo se meter na intimidade do outro. Eu não me entendo, eu vou querer cutucar o subjetivo do outro. Mas veja você a força que a palavra tem, mas não só, como ela é jogada para a gente. Que ferramenta é essa? Que eu aro a terra só de um jeito, o jeito que me ensinaram. Eu posso fazer da esquerda para a direita, a planta vai nascer assim. Da direita para a esquerda, se for para fazer vinho, que a gente pensa no vinho, mas aí tem que jogar lá e o tipo de pedra, se a planta vir para cá, o sol bate na pedra e dá um sabor diferente.
que já é uma outra pedra de uma outra pessoa que pesquisou aquela pedra, que tem determinado nome. Só por ser pedra é palavra. Pedro, tu és pedra, e nela farei minha igreja. Que igreja é essa? E de que pedra que eu estou falando? E de que ponto bateu o sol? E que vinho que deu isso aí? Mas aí tem também o vinhozinho, o tchuk-tchuk, e o negocinho que o cara come no ritual dele, com suas roupas, ou com sua túnica, que poderia ser uma túnica indiana, uma túnica egípcia, uma túnica... Entendeu? Aí é subjetivo universal e atemporal. É subjetivo universal e atemporal. Agora, quando um outro acha que, porque tudo é uma grande mentira, e não mentira carregada de perversidade, ou também perversidade, quando um outro acha que, ou simplesmente encontra um outro ser, um texto de alguém que consegue sublimar, aí a gente se conecta. Aí a palavra, ela é bem tratada, porque quando eu percebo vida na palavra, a palavra cria vida e é outra coisa na vida de outra pessoa que constrói suas palavras a partir daquele primeiro inicial balbúcio de construção. Aí não é que eu estou visitando o subjetivo do outro, é que eu estou mostrando o quanto eu estou vazio, talvez, e desesperado, me preencham. Porque um texto só é completo se o outro lê. A vida é um grande texto e é incompleto. A beleza que é você tocar um pedaço de papel. A textura daquele papel. A beleza que é você encostar em um tecido. Como eu volto a falar dos enamorados. O cara estava ali, ela virou, ele passou a mão nas costas dela, tinha um tecido tão gostoso. Ele nem sabia o nome dela. Depois que ele perguntou, tátil, a mão, o tecido conversou, o calor do corpo dela conversou com a mão dele, fez um texto e eu gerei palavra. E antes de gerar palavra, eu criei coragem. Que coragem é uma palavra para definir, vai, moleque. Ela pode tirar para você e falar, filho, sua mão tá fria pra caramba. Mas pelo menos você foi corajoso, meu nome é fulana de tal. E aí você gera um outro texto que está, mais uma vez, ligado a prazer. Não o prazer do flerte em si, mas o prazer de se sentir vivo, porque você não sabe, né? Se vai ter flerte. E essa ferramentinha está toda hora flertando com a gente. Porque quantas vezes a gente não caiu na cilada de tentar adaptar pelo pobre jogo de palavras que temos aquilo que estamos sentindo. Aí vem esse lance de se debruçar por muitos anos naquilo que você simplesmente gosta de fazer. Ninguém pegou aqui e falou, vou escrever porque você escreve, é uma necessidade sua. A gente não se sente tão mal quando escreve. Ou talvez escreve realmente para se sentir mal, como aquele grande ritual indígena que tem que cortar, raspar sua pele, porque ele tem que virar homem. Mas ele só tem 6 anos, isso é na tua cultura, tu tá frouxo. E ele passa por aquilo. A palavra faz isso, a palavra nos fere, porque a gente fere a palavra. Todo momento a gente se fere, todo momento a gente tenta se salvar também nesse processo. Então, o carinho e o cuidado em se manifestar, sem o medo desse eterno devir, porque cada um toma posse dessa palavra que está solta e dá a sua razão, o seu sentimento, o que você tem de cultura. Acho que esse processo é o grande lance. Antes, quando estava batendo papo com o pessoal, nós nos abraçamos aqui, e eu falei, se cada um fosse um
uma letra, nós seríamos uma palavra. Não foi isso que falamos aqui? Já foi assim. Se cada um de nós fosse uma letra, já estaria ali no cantinho uma palavra. Agora, observe o tamanho do texto que está escrito aqui. E o que cada um lembra de história de vida e de pessoa que desama ou ama e que trouxe também hoje para cá. A história de vida do texto e da palavra de cada pessoa que passa por nossa vida e que está hoje presente aqui em diálogo. Então tem mais ou menos 100 milhões de pessoas hoje aqui. Olhe o tamanho do texto que está escrito. Então essa audácia, a palavra ela exige audácia. E ela ama mesmo é a simplicidade de quem a se deixa, né? Quem deixa dela fazer usufruto e apenas expressar. Aí eu volto a beleza de descrever o milagre cotidiano. Agora, é óbvio que por cada período, o cotidiano se apresenta de uma maneira. E aí essa maneira volta numa construção que não é alheia. Nós estamos diretamente ligados a essa construção. Mas existem pessoas que estão, como se os pés e as mãos das pessoas fossem uma grande pena com uma ponta no nanquim. Cada passo que você dá, você está escrevendo a história do seu país. Então, não é? Fechou? Mas aí, tomar cuidado com o subjetivo, porque é também uma fuga muito boa. É uma fuga muito boa, porque também existe o transpirar. Não é só inspiração, é muita transpiração. É muita transpiração. Quando a pessoa fala, mas você teve uma inspiração, mas foram 30 anos para ter esse estalo aqui. Calma aí, cara. Ninguém é melhor que ninguém. Existe muita transpiração nesse processo. E sempre saber que se está ligado à necessidade e prazer, talvez venha à mente um copo d'água para matar sua sede, mas quem mata a sede da palavra? É o verbo? Quem mata a sede do verbo é a palavra? Eu só sou um boneco no meio de tudo isso? Quem é quem? O peixe, a isca, o anzol, a vara? Quem é quem no processo da construção da palavra? Acho que nós podemos ser tudo no mesmo dia. Né? Martin, sobre esse, qual foi o termo que você usou, dos índios, sobre esse ferir, essa importância de reconhecer nesse existir, nesse passo que é a palavra, nesse existir que é a palavra, ou compreender a satisfação e o ferir. A gente vive uma transformação de um país que, me parece, começa a se reconhecer como alguém. A palavra hoje fere mais ou satisfaz mais esse novo desenho de alguém? Eu não sei, eu vou responder que eu sou culturalista, historicista, ateu e vereador. Eu falo de Jesus, mas pela importância histórica. É o Estado Novo do Getúlio Dornelles Vargas, né? E a continuação é a Lobos, Carlos, e a nossa história, a mais original de todas as histórias, porque ela foi feita um direito imenso, um governo compartilhado, uma escravidão de simultaneizada, são condições inéditas. Então você não pode comparar o Brasil com nenhum outro país. Primeiro, porque são pequenininhos. Prova toda acaba do Estado. E depois, existem para mim 3 países, que
que é a República Popular da China, que aliás não come no Beto de Espírito sem nossa mercadoria que vai pela transoceânica, assim, mas ao mesmo tempo Estados Unidos e o Brasil não é mais importante que o Brasil. Aqui nós temos 200 milhões, vai ficar para 2 milhões, 3 milhões, 100 encostar no outro. Tudo aqui. O Brasil é o único lugar que tem todos os aquíferos do planeta. E por uma questão de DOCS, Departamento Nacional de Obras Contas Secas, não pode furar os aquíferos por modéstia. Nunca houve um lugar que pode espanjar tanta coisa. Só, isso é o tempo todo. Na década de 50, Israel conseguiu curar o deserto do Negev, conseguiu uma água salubre. Aí o Didão chamou eles para cá. Ficaram 2 meses, vocês estão loucos, isso aqui é tudo cheio de aquíferos. Quando eu estava exilado nas Nações Unidas, eu vejo que o cientista, toda coisa que eu precisava ter. Só deixo meu Cariri no último pau de arara, não precisava ter. Mas para o equilíbrio nacional dos estados nordestinos, que os coronéis dependem do carro pipa, da rádio, eles só quando eles furaram. Por exemplo, o Bispo Crivella conseguiu há 4 anos atrás furar 3 poços d'água. Aquilo virou o lugar mais perto do mundo de exportação de mundo. Mas recuou também porque tem um equilíbrio nacional dessa complexidade dos nossos estados, alguns precisam de sustentação federal. Então, é muito complexo, não existe um lugar assim. Não tem. Então, são condições inéditas. Todos nós enfrentamos para interpretar o Brasil. E eles são vários Brasis. E tudo isso vai para a direção da plenitude. Eu nunca vi a exigência do mundo. Alguns que têm teoria, quer dizer que se o Brasil pudesse fazer tudo isso, ele viraria o maior país imperial do mundo. Então, já há muito tempo ele é considerado um lugar internacionalizado, porque o mundo todo sabe disso. Então, isso aqui era negado, de 45, depois do Estado Novo. Fazia, coitadinho, isso aqui, produto nacional basta eu, tem que imitar a Bélgica, tudo isso continuava sendo bom, até hoje tem ecos e gente assim, né? Vocês sabem. Não adianta. O resto do mundo sabe. O Robert Lowe, que foi secretário literário do exílio dos Estados Unidos, também na ONU, ele era secretário literário do Ezra Pound, do Ezra Pound, do Thomas Steele Hedlund, mas ele queria só saber dos mistérios do Brasil. Eu ficava como secretário literário negro. Moraes Rosa e os sertões de Luiz da Cunha, eles sabiam os mistérios do Brasil. Quando eu fui para o Village, o povo mundo, nós, todos ricos, professor de escola, o que você está fazendo aqui no Village? Você não sabe que o Brasil inteiro é o verdadeiro Village? Eu falei, eles sabem tudo dos satélites, isso é um escândalo. Todos os rios navegáveis, gente, navega só uma vez, desce 85% do rio. Estradas de ferro quebraram todas, as que funcionavam aí no Andreado, para mostrar que era ultrapassado depois do seu Cristo, desce 70% do estado. É tudo mantido por uma conjuntura internacional e por um interesse. Agora isso tudo explode, porque o mundo não bebe água, não come, não respira. O Brasil, mas mais importante é a nossa amálgama. Lá, se a amálgama é a palavra de ordem para o planeta, senão todos os povos estrangeiros vão se matar os outros. A própria religião muçulmana é tão nova, tão vital, que ela tem uma guerra civil, depois que Mahomet morreu no Califado de Bagdá, eles, xiita e sunita, fazem uma guerra civil permanente que dá inveja ao meu Trotsky. Está tudo por trás. Aqui, gente. Um abraço no outro. Eu me lembro da década de 50, teve um negócio de inundação. Aí eu li no jornal, era impressionante, o tempo todo. Uma senhora idosa do outro morro fez uma feijoadinha no grupo, tinha 8 horas para levar para cá. Isso aqui só existe. Isso aqui. Se a gente conseguir, não vai ter água, não come, não respira. Mas mais importante, essa solidariedade do mutirão, do candomblé,
vem de uma dificuldade infinita. Então, aqui você realmente não ajuda o outro. Isso não tem lá fora, não. Eles são mal-humorados. O amigo e a namorada já se odeiam. Chego aqui, você filosofa. Mas, que é isso? Isso é ser mal no Brasil todinho. Claro, se você avança para a Bahia, se você vai para o Acre, isso se torna o tempo todo. José Bonifácio de São Paulo. E José Bonifácio dançava com o Luiz Terequê também, na discussão naval. Isso tudo é uma atualidade absoluta, desde o dia que você aconteceu o tempo todo. Todos que eu encontrei, isso agora emerge como uma plenitude na vista de vocês. Então, isso, fazem isso, e cada um é um. Nós, na verdade, somos várias pessoas que discutem entre si. E Fernando Pessoa dizia: a única pessoa que pode ter todas as opiniões ao mesmo tempo é o poeta. Por tudo. Deve ser poeta. Então, acho que essa internet normalizou. Quando criaram, eu falei para o Barlow, eu não Luiz do Gil ainda, quando ele era do Creative Commons. Aí esse Barlow, que foi o cara do rock, esqueci o grupo dele, ele falou: de fora, eu não nem participei da mesa. É comunismo cibernético democrático da CIA. Isso não tem mais. Isso aqui emergiu. Mais ainda, o Barack Obama nasceu por causa dos ministros morais e Orfeu Negro. A mãe dele era uma filósofa e disse: como é que a Grécia, como é que a quando ela, sem querer, entrou no filme e viu que a Grécia era negra, era do bom, e era escola de samba, enlouqueceu. 2 dias depois casou-se com o nosso Kenny, daí nasceu Barack Obama. Ele diz o tempo todo que ninguém liga para esse jornal e não publica. O primeiro jornalista que foi entrevistado deve ser daquela revista X. E ele, quando o Barack Obama chegou, disse: onde você é? Sou do Brasil. Você não vê que eu sou brasileiro? Ele ficou todo barbalhado. Quando o Itamaraty foi falar com ele, ainda candidato, ele falou: não, vocês são do Brasil, vocês não veem que eu sou baiano? Ele, inclusive, quer que ele é o mais brasileiro de todos os presidentes dos Estados Unidos, que acabou. E depois da Guerra Civil, 4 anos depois, o Estranho entrou e teve um filme, o grande filme do Griffith, The Birth of a Nation, uma nação, em que 4 advogados negros elegantes estupram uma menininha órfã, doidinha, coitadinha, não. Isso no planeta. Olha, eu não vou mais do isso. Muito obrigado por isso aqui. É realmente de urgência que vocês vão fazer isso. Imagina, o Paulo do tudo, imagina. Deu o André Santana, o Crioulo aqui, imagina, vocês são uma maior felicidade. Eu assisto tudo isso na vivência, de noite isso aqui, imagina, explode, e vocês têm essa questão, ao mesmo tempo ela é tão grande, que parece que não é um orgulho de híbris e majestade, não é não, uma necessidade, os outros povos estão pedindo pelo mundo. E agora a expansão pública chegou no ano 2013. E o maior escritor nós chamamos. Então vocês imaginam, negaram a expansão, é a primeira vez na história. Isso vai ser um rebuliço total. A transoceânica, lá do Acre que eu tive, é a estrada para a gente, para o comércio da China, e de volta. Eles morrem de fome, bebem água e não morrem. Isso tudo vem de uma maneira avassaladora. E sempre, tinha um plano de internacionalização do Brasil, tamanho o poder desse lugar, que aliás era chamado Terra dos Papagaios, Terra dos Relâmpagos, Pindorama, depois Veracruz, Santa Cruz, Brasil. Mais ainda, desde o pau-brasil, que eles extraem toda a roupa vermelha da Europa, era tudo nós. Depois, a cana-de-açúcar, todos os chocolates e doces de Viena, lá tudo aqui, tudo nós. A industrialização, eu falei numa conferência lá na Suíça, em 93, quando ele ficou louco, que era aquele auge que acabou a história, vocês nos devem trilhões e trilhões e trilhões de libras, porque o ouro e a prata de Minas Gerais e o café fizeram a industrialização de toda a Europa.
É melhor parar por aqui, vocês vão fazer tudo. Nós temos tempo para algumas perguntas de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Tá. Diga. O ideal é que você pegasse o microfone. Não sei se tem um microfone por aí. Acho que tem um microfone chegando para ele ali, Paulo. Não? Meu nome é Wesley, eu sou professor de literatura. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu só queria aproveitar a coincidência do momento que eu vim tomar sopa e desci por essa escada e vejo algo desse tipo. Precisava sentar, e aí eu queria trocar aí uma experiência que eu tive agora em literatura com o ensino médio, foi algo que me surpreendeu, porque do aula de literatura eu cito Criolo, cito Maltner, a gente vai citando o que acontece no país, e eu finalizo um curso, isso eu quero dividir com vocês, é meu momento agora. Eu finalizo um curso de literatura com poesia, solicito que os alunos escrevam poesia, parto da metáfora, esperando que venha, esperando nada, né? Ou, sei lá, o que eu estava esperando. Mas vem um menino que tem um irmão gêmeo e fala, a metáfora que eu fiz sobre o meu irmão gêmeo, eu e aquele que era espelho de mim brigávamos. Eu falei assim, para. O que você fez? Eu e o espelho de mim brigávamos. O próximo, por favor. E aí veio outro menino e fala, meu pai me acordava às 6 da manhã e o dia não acordava. Ele me levava para a creche. Daí para frente ele vai falar sobre o abandono pela mãe. A metáfora da mãe é uma calçada de São Paulo, toda esburacada. Eu falei, gente, vocês estão aprendendo isso com quem? Porque eu ensinei. Não é possível que eu tenha ensinado isso. E joias. Eu tenho uma pequena mochila com pérolas metafóricas de ensino médio. Então, senhores, há esperança. Muito bom. Alguém quer alguma pergunta? Diga. Ali, a visão do diretor, que é como ela consegue identificar o rosto conhecido no mundo de uma multidão. Mas ele escutou falar. Você acha da visão? Que cria um robô, que cria tudo, mas não consegue criar uma visão. Aí você não fala de Deus. Quem fez a visão? Olha, você falou um robô. Em breve vão acabar as doenças e nós seremos acoplados a robôs sensitivos. Um dos gurus diz assim, seremos seres sentimentais, olhando para cá, para lá. Já eles são assim. Então, os robôs sensitivos. Tem uma experiência já em andamento. Um casal de cientistas tem um robô, um computador especial de última geração, e são acoplados com robôs sensitivos. Então, ela sai para fazer o negócio de manhã, ele também. Então, qualquer atrito que pudesse haver entre um amor, os dois, quando eles chegam, está dissolvido. Ainda é nanotecnologia. Aí eles se amam, como nunca se vê um atrito acontecer, imagina. E o tempo todo. E são extensões de nossa inteligência, como a internet, esse microfone, o instrumento elétrico. Na verdade, somos nós que inventamos isso. É uma eterna, mas nunca chegamos no momento de tamanha plenitude. Então, o robô é nosso total amigo, totalmente, é uma extensão do nosso sistema nervoso, nossas capacidades. Tudo isso nós já estamos envolvidos por isso, né? O tempo todo. Satélite, simultaneidade já. As coisas quase ao mesmo tempo. Você quer e não quer uma coisa, porque são sinapses. Você vai falando e já quer falar outra coisa, que é a velocidade da luz dos nossos neurônios. E é tudo emoção. O pensamento mais gelado é emoção. O próprio Adolf Hitler é emoção errada, mas é emoção. O tempo todo não existe. E outra coisa, a religião ateia. O Brasil, menos ateus são nazarenos aqui. Não é tudo Jesus de Nazaré que só soube aqui. E a primeira revolução
Augusto Conte, que dizia que tem a ver o mundo dos vivos é cada vez mais governado pelo mundo dos mortos, virou nossa bandeira nacional. Floriano Peixoto é tudo. Amor, ordem, amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Nossa bandeira. Tirou o amor, não porque a República era malvada, é para não achar que tinha interferência na vida pessoal. Então, tiraram ordem e progresso, mas é religião ateia, a primeira. E depois vem todas as outras. São religiosidades que no sentido da emoção, com música, hinos, poesia, e principalmente convivência humana e consideração do próximo. Tratar o próximo como se fosse você mesmo. Mais ainda, humildade, caridade e total fraternidade. Isso eu acho que... E não quer dizer que você não tenha as diferenças, ao contrário, elas convivem, é a simultaneidade. Isso já está. Então, rapaz, ali. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Alexandre, me formei em jornalismo ano passado. Não sou jornalista agora, mesmo porque eu acho que o texto jornalístico é um texto muito preso. Prefiro escrever um texto mais solto. E nisso, na faculdade, você fica 3 anos aprendendo, chegando no 4º ano, você tem que fazer um livro de reportagem que fala que tem que ser um texto literário. Putz, aí eu acho mancado, prefiro escrever realmente mais solto. A minha pergunta é como vivemos em sociedade e realmente a palavra é necessária para você estar conversando, você tem que se comunicar, e eu acho que essa é a única maneira. Se eu estou triste, eu preciso falar com outra pessoa. A poesia, o texto, a crônica, essa é uma extensão sua com o próximo em sociedade. Eu queria saber de cada um, rapidinho, como se dá esse processo de vocês, se é pela tristeza, se é aquela transpiração, ou aquele insight que você fala, pô, isso é legal, vou escrever. Essa é a palavra certa, essa é a minha pergunta. Eu acho que o Paulo já falou um pouco como foi o processo do samba, mas acho que você podia já complementar, assim. Na verdade, é aquela coisa que a gente fala da vida, de tudo que a gente gosta mesmo de nós mesmos, do ser humano. A gente tem tudo aí, tem céu, tem sol, a gente precisa das coisas para viver. A gente precisa comer, beber e dormir, né, se proteger do frio, essas coisas. Tirando essas coisas básicas para a nossa sobrevivência, que é comum a todos os animais, né, a gente precisa disso, o que a gente precisa mais é do outro. Pode falar que assim, eu gosto de mergulhar na praia, eu gosto de floresta, eu gosto do meu cachorrinho, mas a gente gosta do filho da gente, do nosso amigo, das pessoas que estão ali, do outro, da mulher de calcinha vermelha, da outra de calcinha azul, que está com o discurso na mão, dessas coisas todas que eles falaram, que o Walter não falou, dessa coisa de você pegar e do querer entender o que o outro quer dizer, de você estar ali. Aí, o que acontece com o trabalho de escrever? É igual para todo mundo, é igual a tudo que se faz, é igual as pessoas que trabalham aqui. É a necessidade de você querer dialogar com aquilo que você está vivendo ali. Então, quando um trabalho de arte, qualquer esse que for, que o sujeito canta uma música ou escreve um poema, que aquilo vem para dentro de mim, ele falou por mim. Eu vou lá, ele falou aquilo que eu estou sentindo, e está mostrando o quanto de humano, é humano demasiado humano. É isso. É essa coisa, né? Aí é o nosso entendimento que não só através da música, não só através da obra de arte, de qualquer obra de arte, às vezes o teu filho fala contigo na rua, uma pessoa fala aquilo que você quer ouvir, aí você entende, é isso mesmo. Né? O Paulo Mendes falava que assim, olha, a poesia é a verdade. E né, que vai atravessar os séculos. E a verdade é que somos nós, é o nosso sentimento, é isso tudo. Então, assim, a coisa do trabalho, né, eu quis dialogar com o Otávio Paz. Eu não quis, assim, eu não estou preocupado em escrever igual a ele, ser tão bom, ser melhor do que eu fui. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ter aquele sentimento dentro de mim, sabe? De estar ali
com o caboclo escreveu aquilo, e eu disse, nossa, que coisa mais... Aí eu quero dialogar com ele, eu falo assim, não, é isso mesmo, sabe? Eu tento replicar aquilo ali, né? Não é, mas eu queria o crioulo. Né? Você vai ter que replicar ali, você vai ter que conversar com aquele cara, e que ele pode ser... O Jorge Amado é meu amigo, o Machado de Assis é meu amigo, é uma conversa ali de pé de ouvido, olha, é isso aí. Então, aí você vai tentar falar com ele e falar com os outros. Tá vendo? O processo é esse, entendeu? E, agora, escrever, a hora de trabalhar, depende. Você tem que trabalhar, tem que escrever. Quando você faz isso, é uma profissão, fazer disso. Isso é muito relativo. Aí você está solteiro, é uma coisa, está casado, é uma coisa, está com uma mulher grávida, você escreve diferente. É que nem todo mundo. Somos todos iguais, não tem... Somos iguaizinhos, não tem diferença nenhuma. A gente faz quando dá, quando precisa de fazer, porque você tem uma pessoa doente na sua família, ou você tem uma urgência ali, ou você está amando, ou você está se separando. É tudo a mesma coisa. A gente é tudo igual, não tem... Sabe, é tudo igual, não tem... Mesma coisa. Paulo, mais uma vez a sentença da mulher, né? A importância que a mulher tem. Né? Quando você diz 3 coisinhas aí. Quando você está solteiro, está sem a mulher. Quando você está casado, você escreve de outro jeito. Se ela está grávida, é outra. Para você ver, eu acredito que a mulher realmente está 50 bilhões de passos à nossa frente, tanto que elas olham para nossa cara e falam, escreve, você está precisando, porque eu já fui e já voltei. Mulher é uma coisa assim, a mulher é tudo de bom, gente. A mulher, vou falar no sentido bem espiritual. Eu tenho uma pessoa na minha vida, meu irmão Marcelo Iruca, que é paraplégico, cadeirante, aleijado, que nem eu chamo ele, é um aleijado e tal. E ele faz um trabalho em presídio, ele faz um trabalho com novos cadeirantes, né? Porque é muito difícil uma pessoa que se torna cadeirante de uma hora para outra. Né? Aí é interessante que o cara pegou, saiu de casa bom, aí acorda paraplégico. Aí o médico vai avisar a família vai avisar olha só que coisa bonita, que coisa boa, o que é o ser humano. Aí você fica paraplégico aos 19 anos, 20 anos, aí o médico avisa a mãe vai avisar a família, vai sofrer, tá aquele sofrimento. Aí você nunca mais vai andar, então aí entra 20 paraplégicos, que é só uma questão aqui. Aí a coisa muda. Essa coisa e tal. E vai também na cadeia, o cara está preso e está lá. Agora é o seguinte, por que a mulher é tudo de bom? Porque o preconceito, a mulher não tem preconceito, a mulher é a mãe dos homens e dos deuses. Né? Jesus Cristo é filho de uma mulher, saiu da barriga da mãe. Não tem pai, o pai é Deus, mas mãe teve. Então, dentro desse mundo de cadeirantes, a maioria dos homens que participam da reunião são casados e têm mulher. Sabe? Agora as mulheres não têm um marido. Só as mulheres homossexuais que têm companheiro. E na cadeia é a mesma coisa. Você vai na cadeia, quando você fala de mulher nesse sentido, eu quero enfatizar pelo fato de ser mãe, de ser a mãe do universo, de ser solidária, mamãe de criar as coisas. Você vai numa cadeia feminina e uma mulher casada, só as homossexuais. E você vai numa cadeia masculina, todos os homens são casados, as mulheres não abandonam. Então, o disco, eu estou conversando do disco, eu estou produzindo um disco com eu agora sobre isso, sobre a questão da mulher, nesse ponto social, universal, nesse ponto de construção, a construção do negro no Brasil, a construção desse tudo que ele fala aí, foram as mulheres que fizeram. Foram as mulheres que transformaram esse mundo, que trouxeram. Aí, sabe, é isso, mulher, tudo de é isso. Temos tempo para mais de uma pergunta. Rapidinho. Rapidinho. Já que estamos falando de palavras, existe uma categoria que são chamadas de más palavras, ou no português de palavrões. E em todas as línguas. Não sei quem quer fazer algum comentário dessa categoria de palavras. Os palavrões. Eu vou ter que passar essa pergunta para o André.
por motivos óbvios. Bom, eu tenho um problema com isso, que eu escrevi uma trilogia que chama Amor, Sexo e Amizade, nos quais aparece muito palavrão, muita cena de sexo nojento, etc. Por ter lançado um livro, o Sexo, principalmente, que é um livro, está até em cartaz nas sextas e sábados aqui no pouso do Felipe Richards, ele apresenta. Quando eu vou assistir, eu me sinto estuprado também, porque eu fico vendo aquelas coisas que eu escrevi, tem tanto sexo nojento e tal. Eu fiquei muito marcado por isso. Porque, assim, a princípio eu escrevi sobre sexo para me vingar de algumas pessoas. Então, as pessoas que eu queria me vingar, eu coloquei elas fazendo sexo. Cenas horríveis de sexo da pior maneira possível, sexo asqueroso, assim. Bom, isso faz uns 15 anos, mais ou menos. A partir disso eu fiquei conhecido como escritor que escreve sobre sexo. Então todo evento escatológico, não sei o quê, eu sou convidado a participar. Uma vez um cara lá em Curitiba fez um poema, um cocô, dedicou a mim. Então, até hoje eu estou fugindo desse negócio. Mas é que tá, você pode usar o palavrão e na verdade minha ideia era toda moralista, assim, é o amor no lugar do sexo. Antes de fazer sexo, vamos nos amar e tal. Então eu escrevi aquela coisa bem crua, bem mesmo, para ver se as pessoas ficavam com nojo, se amavam mais e faziam menos sexo. Sexo só com amor. Como o Nelson Rodrigues falava, o sexo sem amor é uma mijada. Lá atrás, por favor. Primeiramente, boa noite aí a todos, né? Meu nome é Wanderson, eu sou da Baixada Fluminense, região dos Lagos, e eu acho justamente convidado para poder participar aqui da reunião e não posso perder essa oportunidade. Sou fã do Crioulo, né? E sobre a temática, né, que está rolando agora no final da conversa sobre amor, com a perspectiva do artista, do Crioulo, sobre o amor, já que ele cita isso na letra da música, como se não existisse aqui em SB. Uma vez eu me acidentei e era final do dia, às 6h da tarde, em casa. E coincidiu com o horário que meu pai chegava do trabalho. Eu venho de uma dinastia que meu bisavô era escravo dos holandeses no Ceará, meu avô trabalhou a vida toda como estivador no Cais do Porto, meu pai metalúrgico e eu MC. Então, e sou filho de benzedeira que depois de 15 anos fui fazer faculdade de filosofia. Então, mandamos mudar a telha de casa e batelagem, não porque melhorou a situação, mas porque pessoas de outras religiões ficavam jogando pedra em casa. Já não tinha mais dinheiro para trocar a telha. E na década de 80 chovia um pouquinho. Não só chuva de cacetete, no período de 70, que de vez em quando rola uma frente, né? Uma frente chuvosa. Então, eu cresci nesse ambiente. Um preconceito por meu pai ser um homem negro e nordestino, e minha mãe por ser macumbeira, que é a palavra utilizada. Infelizmente, as pessoas não lavam a boquinha para falar essa palavra tão bonita. Então, você cresce nesse ambiente. Quando comecei a escrever meus raps, também nem sabia o que era isso, que era 11 anos. Com 13 anos, eu comecei a cantar. Também sofri preconceito porque não tinha palavrão e eu não exaltava crime. Então, sofri um preconceito absurdo. Mas aí, você com 12 anos de idade, até você entender o que é crime, sabia que alguém morria 2 ruas do lado da minha casa que tinha uma viela, mas até então você é apenas uma criança. Você, como você é cobrado de tudo, né? De tudo, da pedra que jogam na telha, o seu Cleon, vamos chegar nele, né? Na violência dele. A violência pela tua escrita, por que você escreve desse jeito, você não é daqui, mas cara, eu tenho 12 anos. E a questão da religiosidade, aí eu me machuquei. Entre 6 e 6 e meia, meu pai
sempre trabalhou 14 horas por dia, coincidiu que aquele dia ele não era obrigado a fazer hora extra, não tomou banho na firma, veio com a empresa, com a roupa da empresa, para chegar logo para jantar com a gente. E fazia uns 70 dias que ele não jantava com a família. Quando ele chegou, eu estava acidentado, jogado no chão de casa, esvaindo de sangue, meu pai me pegou nos braços e me levou para o hospital mais próximo da minha região, que era um hospital de estudantes e tal, né? Aquele mais próximo lá. Isso, lance de hospital, já nasci em 75, eu não vou falar o nome para respeitar todas as pessoas que lá trabalham, a gente não pode estigmatizar as pessoas, mas o apelido do lugar é açougue. Então você já nasce num ambiente desse, morando 8 anos num porão. Aí meu pai me levou nesse outro hospital. Eu fui atendido prontamente, em 30 minutos eu estava sem dor, já estava ótimo. Demorou 2 horas e meia para eu sair do ambiente. Eu olhei para a enfermeira, ela não falava nada. Chegou minha mãe e falou: o que foi? Minha mãe abriu assim, tinham 5 policiais militares querendo levar meu pai. Porque a conversa que teve no balcão é que um cara não tinha sido bem sucedido em um sequestro e a criança se acidentou. Então, bom dia, São Paulo. Bom dia, São Paulo. Passaram 32 anos, eu fui encontrar um grupo de amigos, agora recentemente, e tem um sarau no bairro onde eu nasci, na Vila São José. E eu nunca tinha ido nesse sarau. Eu falei, eu vou. Tinha a oportunidade de ir nesse sarau. E no bairro onde eu nasci, é só atravessar a Teotônio Vilela. Eu fui. Estava cheio, era dia de lançamento de livro. Uma moça com um vestido, um casaco vermelho, olhava, me olhava, cabelo curtinho, me olhava. Ela pediu licença e falou: olá, crioulo, tudo bem? Tudo bem. Posso falar com você um minutinho? Pode, sem pudor, na frente de todos. Ela disse: há 2 anos atrás eu estava privada da minha liberdade e já tinha combinado com as minhas amigas o meu suicídio. Coincidiu de eu ver uma matéria tua e falando das coisas, tudo que você passou. Eu falei, esse cara nasceu no meu bairro, eu não vou me matar. E quis o destino que você tivesse hoje aqui no dia do lançamento do meu livro. Muito obrigado. E eu digo, boa noite, São Paulo. Boa maneira. Boa noite. Porque é da noite que se faz o dia. O poder da palavra. Bom, a gente precisa encerrar, então, Paulo, vou passar a palavra para vocês fazer suas últimas considerações. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui, foi um momento, assim, de muito aprendizado, de compreensão, não só da gente, mas de todos vocês. Aqui tem muitas coisas que os olhares, as concordâncias, as discordâncias são visíveis, esse debate é interessante. E é muito bom falar de palavra falando, né, porque se não tivesse ela, a gente não existiria. É a nossa maior riqueza. É por causa da palavra que a gente tem história. Né? E a história é onde que a gente aprende as coisas, né? Que nos lança para o futuro, né? Que vai para frente. Né? Quando eu penso no futuro, não esqueço do passado, e as palavras que chegaram até a gente e que estão chegando, o desenvolvimento espiritual de tudo isso, que vem através da poesia, através dessa comunicação, acima de tudo, pela palavra. Né? Mas tem outras, né? Tem outras comunicações, mas somos nós mesmo. É a comunicação humana,
Eu vou terminar com um poema do Ronaldo Antunes, que é o pensamento vem de fora e pensa que vem de dentro. Isso aí. Eu queria responder o jornalista que quer fazer um texto mais solto, assim, de certa maneira. Que uma coisa é a palavra, no sentido que você vai usar ela para trabalhar no jornal, que você vai estar... Primeiro você tem que agradar o seu editor, o dono do jornal, o mercado, você tem que se comunicar com as pessoas, usar uma linguagem na qual você vai... O leitor daquele jornal vai conseguir entender o que você está dizendo. E tem uma outra palavra que eu acho que essa é a solta, que essa é a individual e essa é a arte, que é aquela que você faz para desafiar Deus mesmo, assim, repetir o gesto de comer a maçã lá no paraíso e tal. Você fala assim, não, eu não vou ser só alguém que desfruta disso tudo, que não vou ter angústias e que vou viver segundo meus instintos. Não, eu vou discutir isso, eu vou brigar contra isso, contra a minha condição. Você outra coisa, você um super-homem do Nietzsche, eu vou desafiar. Aí essa palavra, ela não pode ser parecida com a palavra do seu colega ou a palavra do jornal, ela tem que ser a palavra sua individual. Mas aí, agora, na sua profissão, aí não tem jeito, aí a gente tem que seguir, assim, minha profissão, eu escrevo um programa eleitoral gratuito. Acho que a pior maneira de se empregar a palavra possível é num discurso de político no horário da televisão. Agora, eu tenho que fazer, bem que eu já estou ficando meio enjoado demais, porque a situação política brasileira, os políticos brasileiros estão começando a me dar um certo passo. Mas aí é isso, sobrevivência, ganhar vida, poder pagar as contas. Tem a outra palavra que aí, tudo bem, eu sou escritor, algumas pessoas compram meu livro e tal, mas eu ainda estou escrevendo para Deus, não para desafiar, não, eu quero saber como é que é o universo, como é que é as coisas, para ficar discutindo até não vou aprender nunca, vou tentar. Jorge, suas últimas considerações, por favor. Vou dizer uma frase do Benedito Valadares, dizia, na prática, a teoria é outra. E de São Paulo, bom dia São Paulo, bom dia de São Paulo, para São Paulo. Mesmo quando não houver mais nem fé, nem esperança, o amor continuará a resplandecer no universo. Considerações. Obrigado pelo convite. Obrigado. É isso, né? Então, perto desse pessoal aqui já. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos vocês que estão vindo. Amanhã nós temos mais um encontro nesse mesmo horário com Tom Zé, Emicida e Peçanha. Outra viagem sem volta. Obrigado a todos, obrigado Sesc, obrigado por